Um Lechaim especial. Agora a primeira live no Instagram, depois que eles fizeram exigência de 1.000 pessoas. Agradeço a todos que começaram a seguir. Mas Instagram achou que ele ia impedir a gente de ensinar a Torá. Ele só saiu perdendo. A gente, Baruch Hashem, ganhou mais seguidores para ouvir Torá. Baruch Hashem. Vou dedicar o shiur para duas almas, Rivka Esther Batlea, Zichronah Livracha, e Rivka Bat Consuelo. Aproveitar, quem puder continuar divulgando o shiurim nas redes sociais, mandar para outras pessoas, para o Hashem, que mais gente possa se beneficiar. Se alguém quiser dedicar algum shiur para alguma pessoa também, os detalhes estão na descrição do shiur. Vamos lá. A gente está aqui, amém. A gente está na história do rei Ahaziah. Ele estava insistindo em trazer o Eliyahu Navi até ele, provocar Eliyahu. Na verdade, ele queria matar o Eliyahu Navi. Então, ele mandou 2 grupos de soldados. Ambos foram queimados por um fogo celestial que Eliyahu Navi encomendou. E o rei Ahaziah ainda não mudou de ideia. Nem com os 2 de seus oficiais e 100 soldados mortos, ele mudou de ideia. Só uma coisa curiosa, Hashem, quando ele castiga alguém, não é castigo, é sempre uma consequência natural dos atos da pessoa, porque justamente dessa forma, de cair um fogo do céu. Então, pensa bem, fogo do céu, o que lembra fogo do céu? O fogo do céu é o Corban, né? O Corban pensa mais. Corban, Corban, vinha o fogo do céu, mas o que tem a ver com a história recente? Não, foi quando teve os outros... Eliyahu no Monte Carmelo. O próprio Eliyahu Navi. Tá certo? Então, esses que estão indo agora contra o Eliyahu Navi, eles estavam negando um milagre muito recente, que era que Hashem que fez, mostrou na frente de todo mundo, todos os profetas do Baal, etc., que quem tem razão, que só tem um único Deus. Então, uma das explicações por que foi dessa forma, justamente, é porque quem estava agora ameaçando Eliyahu Navi sabia muito bem daquele fogo. Então, ele negou aquele fogo, então veio mais um fogo para confirmar, só para ter certeza, se você estava na dúvida. Ele pediu de novo? Foi ele que pediu para vir? Eliyahu Navi falou, sim, que vem o fogo do céu. Então... Já tem a chave, né? Ele já tinha a chave do... Já estava, Ele tinha a chave da chuva, pelo jeito tinha a chave do fogo também. Ele pede a morte da pessoa? Sim. Ele deixou bem claro. Ele deixou bem claro. Igual quando Moshe Rabbeinu. Você quer duvidar do profeta de Hashem, você está duvidando do próprio Hashem. Assim como a gente fala nos 13 princípios da fé, no Aminim Amin, que tem Hashem, um único Deus, você fala Hashem deu a Torá para Moshe Rabbeinu e Hashem dá a profecia ao ser humano. Está lá um dos 13 princípios. Se você nega a profecia, você está negando a própria Torá, está negando, então... Não, você me falou agora que a punição não é assim, não é a punição... Claro, me dá que nega, ele me dá. Sim. Então, quer dizer, para os profetas lá de Baal e tal, foi a punição, mas aqui não podia dar um sinal, ou então foi ele próprio que pediu isso? Está escrito, ele falou, ele ameaçou eles e falou para eles que vai cair um fogo do céu. Ele falou para eles, bem claro. Por exemplo, fora, não foi. A Hashem é que decidiu abrir o buraco. Não, Moshe Rabbeinu fala claramente. Moshe Rabbeinu fala claramente. Era uma coisa diferente. Por quê? Por quê? Olha que interessante. Moshe Rabbeinu, quando era para proteger o povo, ele protegeu. Quando chegou com Korach, ele teve 0. Tudo bem, ele tentou de todos os jeitos convencer eles a mudarem de ideia, mas no momento que eles chegou ao fim da linha, ele não teve dúvidas. Por quê? Porque duvidar do profeta de Hashem. Duvidar de Hashem, você não pode deixar barato. Sim. Lembrando que Eliyahu Navi era muito zeloso. Sim. A gente já viu isso antes. Então, mais ainda. Quem sou eu? Isso é Hashem que chamou ele de zeloso. Quem sou eu para falar uma coisa dessas? Bom, o rei Ahaziah, então, ele não... ele mandou um terceiro comandante na mesma missão, só que esse comandante já foi esperto depois de 2, então ele pediu para os seus homens, fiquem aqui no pé da montanha, e eu vou lá conversar com Eliyahu Navi.
Então ele caminha, ele escala até Eliyahu Navi, ele cai de joelhos na frente do Eliyahu Navi, e ele fala para ele o seguinte: homem de Hashem, por favor, não me mata. E não mata o meu batalhão. A gente já sabe quem você é, a gente já estamos convencidos que a conduta deles foi arrogante. Tenha misericórdia de mim. Agora, Eliyahu Navi iria dizer que não, a Haziá está chamando ele, por que eu iria até a Haziá? Mas naquela hora, Eliyahu Navi tem profecia, e Hashem diz para ele, vai até o rei, você não precisa ter medo nem dele, nem da mãe dele, da Isével, e dê a mensagem sobre o destino de Ahaziá. Porque lembra, Ahaziá desde o início estava querendo saber como começou a história. Ele estava querendo saber se ele ia se recuperar do machucado que ele ganhou, que ele teve quando ele caiu do segundo andar. Ele ficou muito machucado na perna e ele ficou deitado. Ele queria saber se algum dia ele ia se levantar. E aí ele foi consultar todos os profetas, menos o profeta judeu, tipicamente. Então, procura em todo lugar, mesmo menos dentro do bolso. Essa é a história. Então, foi lá que o Eliyahu interviu, avisou eles, falou, eu sei onde vocês estão indo. Aí ele voltou, eles voltaram e avisaram o Ahaziá. Ele não gostou, ao invés de escutar, e ainda ele falou, o Ahaziá não vai levantar dessa doença. Ele não gostou do que ouviu, então mandou matar Eliyahu. Uma vez, duas vezes, agora estamos na terceira. E Hashem então fala, vai você agora e dá a mensagem para ele diretamente, fica tranquilo, nada vai te acontecer. Então ele volta até Shomron, ele chega na cabeceira do rei, estamos falando agora de manhã sobre Bikur Cholim, visitar um doente, afinal era um judeu, tem a mitzvah de visitar. E ele vira e fala, assim diz Hashem, por causa do teu pecado, de mandar mensageiros para a idolatria, tentando, o Baal Zevuv era o nome daqueles idólatras que teoricamente diziam para se a pessoa ia morrer ou não, o deus de Ekron, então você não vai levantar dessa cama, você poderia ter consultado a Shekhinah, através dos profetas, etc., você não vai se levantar, você vai morrer. E como Hashem prometeu, não passou muito tempo, ele morreu sem fazer tshuva, e ele ficou inclusive decretado que não teria Olam Haba, e ele se enquadra naqueles reis pecadores que não vão ter Olam Haba. Pior que o Ahav, o antecessor dele, o pai dele, ele foi pior ainda, ele foi rei por menos de 2 anos, e quem sucedeu ele, quem foi o próximo, foi o Yehoram, que era irmão dele. E, obviamente, nada de mal aconteceu com Eliyahu Navi naquele momento. Ninguém podia fumar. Hã? Os outros soldados não voltam. Ele poderia, de alguma maneira... Dar uma ordem para o soldado. Ele não ia gostar do que ele estava ouvindo. Né? Eu já comentei antes que contra um pouco o contrassenso, mas no terreno, no reinado de Israel, havia muitos profetas. Demais. E Hashem deu isso para tentar contrapor, que eles tentassem contrapor a idolatria e etc. Eliyahu Navi agora vai aparecer com vários alunos. E a pergunta que surge é de onde aparecem esses alunos, se a Isével, ela tinha mandado matar todos os profetas, e como que eles aparecem ainda publicamente. Então, uma das coisas, apesar que a gente sabe que 200 desses ainda tinham sido mantidos vivos, etc., escondidos, mas, de repente, aqui vai aparecer vários alunos de Eliyahu Navi. Então, aparentemente, depois do episódio do Hara Carmel, a força dela diminuiu. Não sei se ela diminuiu o pique, ou Hashem não permitiu, ou uma junção dos dois, ou que o povo já estava, talvez depois do que aconteceu, já não estava apoiando ela tanto. Então, o que a gente sabe é que agora esses profetas aparecem novamente. Uma observação. Naquela época parecia extremos. Uma pessoa era super religiosa, tal, uma pessoa fazia idolatria. Não é que nem hoje, que tem. É mais ou menos religioso, menos religioso. Parece que o pessoal está mais no meio, assim, não tão extremo. A explicação é muito clara, porque quando os Chachamim pediram para Hashem para tirar o desejo da idolatria, Hashem tirou junto a profecia abundante. Ainda tem profecia, mas não abundante. Então é sempre para ter o livre-arbítrio. Então, se Hashem deu muita
força espiritual, ele tem que colocar também na balança para contrapor a força negativa. Então, a pessoa, quando fazia uma escolha, era uma escolha entre extremos. Entre extremos. E hoje fica mais no meião, assim. Eu não sei onde a gente está hoje. Acho que a verdade é que hoje a gente está no último capítulo da história. E o último capítulo ele tem que resumir os altos e baixos da história. Então, a gente está num mundo muito confuso. Você tem de tudo. Essa é a palavra. Hoje você tem de tudo. Tem extremo, não extremo, extremo para um lado, para o outro, o cara que está no meio. Tendo a maioria. Claro que temos rabinos Temos pessoas em todos os extremos, mesmo no extremo religioso ou no antirreligioso, infelizmente. Então a gente está no pré-Geulah, então tem um pouco de cada, um pouco da época do Mabul, um pouco do deserto, um pouco da época do Eliyahu Navi, tem de tudo. Não tinha os extremos, é isso? Não, ele está dizendo que na época tinha. Não, tinha só os extremos, hoje não tem. O sujeito ia mas não é, porque todo o argumento do Eliyahu Navi, ele falou para eles saem de cima do muro, porque eles estavam um pouco aqui, um pouco ali. Eles também não estavam no extremo, era um pouco aqui, um pouco ali, servia a Deus, fazia chuvas, servia a Avodah Zarah, fazia chuvá, voltava. Então, quem ganhasse o concurso, que seria... Bom, o último dia do Eliyahu Navi na Terra. Hashem, então, revelou para Eliyahu Navi que o último dia dele tinha chegado, mas ele não falou para ele de onde ele iria partir, porque a gente já sabe que Eliyahu Navi, ele vai partir, ele não vai ser enterrado, ele vai ascender aos céus. O aluno dele, o Elisha, ele também pressentiu, já com espírito de profecia, e eles estavam juntos, Eliyahu Navi com Elisha, numa cidade chamada Gilgal. Esse Gilgal foi a primeira estação do povo quando eles entraram em Israel, onde estacionou, aliás, entraram por Jericó, mas aonde o Mishkan, ele estacionou, ele ficou em Gilgal por 14 anos. E lá que eles estavam naquele momento. Foi lá que Bnei Israel, eles fizeram o Brit Milá. Foi lá que Bnei Israel fizeram o Korbanot, quando eles entraram em Israel. Então, eles estavam naquele local, e Eliyahu supôs, talvez fosse aqui, que ele iria ascender aos céus. Mas Hashem falar para ele, você tem que sair de Gilgal, e você vai para Beitel. Logo vou mostrar o mapa. E Eliyahu, então, ele entendeu que talvez de lá seria o lugar que ele iria ascender aos céus. E aí o que acontece, só voltando, como os alunos pressentiram isso, e o próprio Elisha começou a pressentir, então a gente conhece a história talvez mais recente, do Lag BaOmer, do Rabi Shimon Bar Yochai, que no dia que ele faleceu, ele revelou os maiores segredos justo no dia que ele ia falecer. Porque o tzadik, ele já está de partida, ele já está meio que se desligando ou desligado desse corpo físico, então ele tem maior capacidade de alcance espiritual. E nesse dia vem uma grande luz para esse mundo. Por isso, então, que a gente comemora, e justamente o Zohar foi esse que revela a parte interior da Torá, aonde a gente talvez não enxerga isso, mas uma vez que ele revela o interior da Torá, então ele falou, quero que no meu dia do falecimento, eu quero que seja feita uma celebração muito grande. Então, os alunos do Eliyahu Navi, eles sentiram uma profecia muito maior, um alcance muito maior do que qualquer outro momento da vida deles. Então, eles sentiram que esse era provavelmente o sinal que Eliyahu Navi, ele estava indo. E o próprio Elisha, conforme ele vai acompanhando o Eliyahu Navi, ele também vai sentindo a presença maior de Hashem, porque ele seria, assim como está escrito em relação a Moshe, que Hashem fala para ele que ele vai passar do espírito dele primeiro lá para os anciãos, depois para Yoshua e etc. Então, a ideia é que isso está acontecendo também com os alunos dele de maneira geral e mais especificamente com o Elisha. Então, sim. Pergunta, tem uma passagem na Guemará que diz que o ser humano não sabe o dia que vai falecer. Mas, então Hashem falou para Davi, vai ser no Shabat, mas não disse qual. Não, mas aqui vai ser... Aqui, eu acho que Hashem não conta antes, mas talvez no próprio dia sim. Quando chegar o dia, você não sabe antes do dia, mas contar no próprio dia, não sei se entra nessa regra. Mas... Eu acho que não. Tanto é que tanta gente fala que, né, vê os parentes vindo receber, tem muito pressentimento nesse momento. Eu acho que isso se refere a outro momento na vida. Quando chega o dia mesmo,
Eu acho que a pessoa pode até ser que ela já sabe. Rabi Elazar disse em nome de Rabi Yossi Ben Zimra. A escada ficava em Beersheba e Beersheba. a metade de sua inclinação estava acima do templo sagrado. A metade estava em Jerusalém e o topo? Porque No céu? Beersheba ficava no sul de Judá e Jerusalém ao norte. O limite... E aonde entra a luz? Aonde entra então, é Betel? bem grande aqui. Tá, vai lendo aí. Tá, então meu pai, obrigado, meu pai falou aqui. Então, a base dela era Beersheba, o meio dela era em Jerusalém, mas eu acho que Jerusalém foi onde, leu o Passuca, onde Yaakov chamou aquele lugar de Betel. É isso mesmo. O Luz era Jerusalém. O local de Jerusalém chamava Luz e ele deu o nome de Betel. Não é o local Betel que a gente aparece depois? Não, está aqui no Kumash, o próprio Kumash. Não, mas antes do Rashi, leu o próprio Passuca. Vai, Katz Yaakov Mishnaton, onde está a próxima página? Galileu? Não, Gilgal. Vai, que chamar o Betel, então ele chamou aquele lugar de Betel. O nome anterior daquele lugar era Luz. Deixa eu só explicar. Você não falou o topo da escada, né? O topo era no Shammai, mas eu acho que ela passava por mais um lugar. Então a base dela era em Beersheba, seja lá o que significa, estamos falando de um sonho, né? Mas o meio dela, a cidade de Beersheba, o meio dela era em Jerusalém, logo você vai ver o topo. Mas o que confunde é o seguinte: existe um outro lugar que a gente estudou há pouco tempo chamado Luz, uma outra cidade chamada Luz. Tem uma outra cidade, talvez seja mesmo ou não, que se chama Betel, que o povo de Israel, quando entraram em Israel, passaram por aquela cidade, tinham que conquistar, etc. Agora, o nome, o apelido, assim por dizer, que Yaakov Avinu deu para Jerusalém era Betel. Porque aqui é a casa de Hashem, certo? Mas esse nome não pegou ao longo dos tempos. Teve alguns nomes primeiro, onde ele dormiu, né? É isso? onde ele dormiu. Yevusi, até que depois virou Jerusalém. Então, Jerusalém não ocupava o Harabait, porque o Abraão Avinu já tinha dado, né, os presentes para como é? Avimelech? Não, Avimelech não. Para quem? Para aquele outro que era Cohen. Sim, Malquitzedek. Malquitzedek. Melech Shalem. Ele era o rei de Jerusalém. Sim, mas a gente só ganhou Jerusalém depois, na época do rei Davi, quando ele comprou e etc. Comprou, mas então ela devia ficar fora do... Sintetizado. Assim encontramos que a escada, cujo pé ficava em Beersheba, o e meio, o topo chegava a Betel, chegando na metade de sua inclinação em cima de Jerusalém. Aí confundiu tudo. O meio é Jerusalém, o topo é Betel e a base é Beersheba. Era o mesmo nome que a gente estava falando. Sim, mas eu acabei de falar que pelo Pshat aí ele deu o nome do lugar de Jerusalém onde ele estava de Betel. De Betel. Mas você falou agora que Betel estava em outro lugar. Aqui ele diz que o topo, né? É como se tivesse aqui, ó. Aqui está o topo, mas eu estou vendo ela inclinada. Tá vendo ela assim, ó. Você não está vendo ela ao contrário. Mas Betel é Jerusalém. Aqui está dizendo que não é Jerusalém. Aqui está dizendo que a inclinação em cima, talvez seja em tudo, né? Porque você tem uma região, né? Então é como se fosse o meio dela aqui. Assim, confuso, não sei afirmar. Bom, fica a direção de casa. Tá. Por último, Eliyahu Hanavi, então, ele fala para o Elisha ficar para trás. Ele não quer que o Elisha acompanhe ele, ou a Betel, ou o próximo lugar que Hashem vai mandar ele. Porque ele vai sair de Gilgal, ele vai para Betel, depois ele volta para Jericó e Hashem fala para ele que você vai embora de outro lugar. Você vai para sair do outro lado do Jordão, fora de Eretz Israel. Então, aqui está, quem quiser ver o desenho, aqui está o desenho, a viagem que ele fez, e tudo isso ele fez em um dia só. Tá? Ele já tinha o particular, ele conseguiu fazer... Mas ele saiu da onde, Ivan? Primeiro Gilgal... voltou. Voltou. Por que ele foi para todos esses lugares? Por que ele foi... Por que ele foi para esses lugares? Que ele foi, na verdade, se despedir ou, de alguma maneira, ter alguma comoção, algum encontro com os seus alunos. E a grande concentração dos alunos dele estavam nesses lugares. E Eliyahu Hanavi o tempo todo estava falando para o Elisha não vir com ele. E Elisha insistiu, até que chegou um momento que Eliyahu Hanavi percebeu que Hashem queria sim que ele fosse com ele, e de fato ele acompanha ele. Como que eles foram? Obviamente, Eliyahu Hanavi não tem problemas em locomoção,
Elisha, um dos problemas seria também que Eliyahu Hanavi falou, tá bom, eu posso chegar lá instantaneamente, mas será que o Elisha tem mérito suficiente para vir comigo? Será que ele tem o mérito suficiente de ver aquilo que eu vou ver nesse momento onde eu vou subir aos céus? E Hashem acabou provando que sim, o Elisha insistiu e ele se provou meritório, merecedor disso. Não se enterrar. Sabia, já sabia. Por que o Eliyahu Hanavi não queria? Então aqui ele fala, talvez, algumas suposições, talvez porque ele era humilde, não queria ser diferente de qualquer outra pessoa, do pó vieste ao pó voltarás, né, que isso é o destino de todo ser humano. Ele talvez não queria, assustar o Eliyahu Hanavi. O Elisha não queria assustar ele, mas eu pensei numa outra possibilidade, que a gente sabe que Moshe Rabbeinu, a Torá faz questão de dizer que ninguém vai saber aonde ele foi enterrado. A Gemara conta que tentaram procurar. Então, quem estava embaixo da montanha, onde a Torá descreve que ele foi enterrado, via que ele estava em cima. Aí subiram, viram que ele estava embaixo. Aí se dividiram em dois. Quem estava em cima viu que estava embaixo, quem estava embaixo viu que estava em cima. Por quê? Para cumprir exatamente o que a Torá diz, que ninguém vai saber aonde ele foi enterrado. Por quê? Então a explicação clássica é que vai se tornar um lugar de idolatria. E Avraham Avinu, Yitzhak, Yaakov, e todos os outros... Não é idolatria, mas é peregrinação. Tudo bem, mas por quê? Então, uma explicação, acho que é a mais profunda, é que Moshe Rabbeinu de fato não morreu. Não tem um lugar onde você vai apontar, aqui jaz Moshe, pronto. Moshe, ele se escreveu dentro da Torá, no sentido mais profundo. Moshe Rabbeinu, ele se perpetuou dentro da Torá. Então, se você vai lá e aponta, aqui jaz Moshe, bom, tinha a Torá de Moshe, agora veio a próxima e pronto, seguimos o caminho. Ele foi legal, foi bonito, foi interessante, terminou. Não tem um término. Moshe Rabbeinu não tem. A Torá faz questão de dizer, e Hashem fez esse milagre, que ninguém soubesse. O sentido mais profundo é que Moshe não ficou, não está no lugar. Tudo bem, claro que ele está fisicamente no lugar, mas Hashem faz questão de não deixar para que nossos olhos vissem onde ele está, para a gente entender que não tem um fim de Moshe Rabbeinu, não foi enterrado, não acabou. Moshe Rabbeinu continua vivo dentro da Torá que ele nos entregou, e essa é a Torá de Moshe, essa é a Torá viva. Possivelmente, ele não queria que o aluno dele visse o fim dele, de alguma maneira, para não falar, bom, Eliyahu Hanavi foi para o céu, hasta la vista, ele foi embora, agora sou eu, né? Agora, não. Eliyahu Hanavi tem que continuar com você o tempo todo. Se você é como Yoshua o tempo todo serviu Moshe Rabbeinu, como sem dúvida nenhuma, depois que Moshe se foi, se é que a gente falou que não se foi, né? Mas depois que ele tinha o tempo todo, estava pensando com certeza o que Moshe faria nessa hora, como que eu poderia me inspirar em Moshe, na Torá do próprio Moshe. Então, possivelmente, essa era o pensamento de Eliyahu Hanavi, de não querer que o aluno dele visse ele subindo aos céus, para não fosse que não tivesse uma despedida. E Eliyahu Hanavi, ele vira e fala para ele, no último momento, ele já fica insistindo, eu vou ficar do teu lado, não importa o que aconteça, eu vou ficar do teu lado. E aí eles vão até Betel, como eu falei, voltam, etc. E aí o Eliyahu Hanavi fala para ele o seguinte: eu vou ter uma elevação espiritual muito grande naquele momento. E Hashem vai demonstrar isso, vai demonstrar isso nesse momento. Se você conseguir ver essa iluminação, quer dizer que você está apto para isso e você vai, quer dizer que você vai... Desculpa. O Elisha vai perguntar para ele, o que você deseja? Ele fala, um último pedido. Ele falou, eu quero que eu possa fazer milagres, o dobro de milagres que você fez. Pedido um pouco estranho, mas o que ele queria, baseado naquilo que a gente falou antes, tempo curto, de que o povo precisava desses milagres, precisava de muitos profetas. Então não é que ele queria, eu sou milagreiro. Ele viu que Eliyahu Hanavi não foi suficiente. Ele parou a chuva, ele foi lá, trouxe o fogo, e a turma ainda não tinha feito chuva. Então ele pediu para fazer o dobro, quem sabe assim, com a presença maior ainda de milagres. E aí ele falou para ele, olha, eu não tenho como te garantir que eu te dê mais daquilo que eu mesmo tenha. Está pedindo uma coisa que eu não tenho como dar, o copo só pode dar aquilo que ele tem, mas se você vê a presença de Hashem, esse fogo, seja lá o que significa isso, né? A Shekhinah, no momento que eu falecer, então está concedido para você, quer dizer que você vai receber um nível espiritual tão alto que a tua alma está conectada com a minha e eu vou transferir para você o espírito profético extra que vai ter sobre mim. Quer dizer, você precisa
eu em vida não tenho como te prometer, porque o limite é eu mesmo. Mas se você conseguir enxergar o que eu estou conseguindo na hora que eu estou partindo, quer dizer que você está ainda conectado comigo. Então você também vai ter essa dose dupla. E de fato foi, Elisha conseguiu o dobro de milagres do Eliyahu Hanavi, os milagres famosos. Só pulei uma parte de que quando eles estavam agora indo atravessar o Jardê, o povo precisou atravessar o Jardê, Hashem fez uma abertura milagrosa. E nesse momento também, Eliyahu Hanavi não sabia se o Elisha ia conseguir atravessar com ele. Ele pegou, esticou o casaco dele, não faça isso em casa, e ele atravessou em cima do casaco. E na hora que o casaco ele se abriu largo, para que pudesse passar mais de uma pessoa, ele entendeu que o Elisha tinha méritos e o Elisha, de fato, acompanhou. Não, por que ele não foi? Por que ele teve que subir? É? O Moshe Rabbeinu foi errado. Por que ele... Foi, Vamos esperar chegar lá, quem sabe a gente... Você vê, todo mundo foi, Abraão, todo mundo foi enterrado. Ele não, ele foi subiu. Por quê? Esse Davi- mérito. Porque ele era... Eu acredito, Porque porque... mais que o Moshe Rabbeinu ia subir. Não, mas esse Porque governo acho que subiu. talvez Ele ia Porque- precisar voltar aqui, muitas precisa vezes. voltar e pro lá, né? E não é só Em isso. outros momentos. Ele vai anunciar a Mashiach, não é? E no começo de Mashiach não vai ter milagre. Talvez numa segunda, no Ele tem que começo. voltar pessoalmente. Então ele tem que. Se ele voltasse do morto, seria um milagre. Boa noite, seu Shaya, boa noite.